O objeto de conhecimento desta aula é corrigir a atividade 2 do roteiro 9, que fala sobre os vetores, grandeza vetorial e operação com vetores. Logo, a gente vai estar aí contemplando a aula 5 e a aula 6, que é justamente sobre a correção dessa atividade 2, nesse conteúdo sobre a introdução da cinemática vetorial, muito importante aí para quem está fazendo a avaliação. Bom, na questão 1, nós temos assim, são grandezas vetoriais. Observem que eu coloquei no gabarito a resposta e pedi para vocês justificarem. Logo, para mim, quem colocava a resposta que já estava no gabarito, não teve esforço nenhum no quesito estudo, né? Então, quem justificou a resposta, sim. Esse aí foi atrás de saber o que são grandezas vetoriais. E a resposta dizia que a única que é grandeza vetorial aqui em todas elas, né, é a letra B. Portanto, força, velocidade e aceleração são grandezas vetoriais, pois precisamos identificar o quê? O módulo, que é o valor numérico, né, a direção e o sentido, para melhor definir cada uma dessas grandezas físicas. Então, não simplesmente achar só o valor numérico, que é a unidade de medida. Isso aí, para mim, não contempla, não define perfeitamente. Então, eu preciso saber a direção e o sentido. É isso que diferencia a grandeza vetorial de uma grandeza escalar. E aí, nós tínhamos uma última questão, que era a segunda, que falava sobre também operações com vetores. E nesse caso aqui, eu não exigi que vocês calculassem o módulo, mas eu precisava que vocês desenhassem esse módulo para mim. E aí eu vou mostrar para vocês como que se faz esses desenhos. A questão diz o seguinte: observe os vetores representados na malha quadriculada abaixo e considere que cada quadrinho equivale a uma unidade, seja na vertical ou na horizontal. Desenhe os vetores resultantes nos espaços disponíveis da figura. Escreva seu módulo. Na verdade, aqui eu poderia ter colocado desenhe o seu módulo, sua direção e o seu sentido. Como eu não tinha explicado antes como calcular um módulo, o desenho desse módulo para mim já era o suficiente. Portanto, como é que eu vou fazer a letra A, em que ele quer que eu some dois vetores, o B e o D, né? Então, observe, aqui está o B, e eu vou puxar ele para outro lugar. Aqui está o D, ó. Vou pegar o B e vou arrastar ele lá para cima, para um espaço disponível. Esse é o B, tá? Observe que eu desenhei ele na mesma direção e no mesmo sentido e com o mesmo módulo. O que é o módulo aqui? O módulo é o tamanho, tá? É o tamanho dele. Observe que aqui o original, ele ocupa 2 quadrinhos. E o desenho que eu fiz também ocupa 2 quadrinhos. Esse é o módulo dele, tá? E aqui o que eu vou fazer com o D? Ele ocupa 3 quadrinhos. Como eu tô somando B mais D, na extremidade do B, eu tenho que desenhar o D. Então, eu vou fazer o seguinte. Olha só. Então, esse é o D. Na extremidade do B, eu desenhei o D. E o vetor resultante vai ser da origem do B até a extremidade do D, que é o último vetor que a gente está somando. E esse é o nosso vetor resultante. Ele é exatamente a soma dos dois vetores. Se o vetor B tinha 2 quadrinhos ocupados e o vetor D tem 3 quadrinhos ocupados, então o vetor resultante vai ter 5 quadrinhos ocupados, porque ele é o espaço do B até o D. Esse é o módulo dele, eu desenhei. E para a gente melhor definir, eu tenho que dizer qual é a direção e qual é o sentido. Isso já estava no gabarito, a gente só coloca aqui. A direção é horizontal e o sentido é para a direita. Na letra B, ele pede que você some os vetores B e C, né? Esse é o B, eu vou arrastar ele para cá. E esse é o C, coloquei de azul para diferenciar, arrastei ele. Por que que ficou
o C com o sentido oposto ao do B? É porque os originais já estão com sentidos opostos. Quando eu tenho uma soma de vetores com sentidos opostos, o vetor resultante é o que resta deles. Portanto, se o B ocupa 2 quadrinhos e tem sentido para a direita, e o C só ocupa um quadrinho e tem sentido para a esquerda, o nosso vetor resultante vai ter o mesmo sentido do vetor maior, então ele vai ser o mesmo sentido do vetor B, porém, ele vai ter o módulo da diferença desses dois vetores, ou seja, vai restar apenas essa parte aqui, ó, do B, certo? Então, o vetor resultante nosso é esse de vermelho. É o que sobra da diferença entre esses dois vetores, e o sentido que ele herda é o sentido do vetor que era maior antes. Então, o que era maior é o B. Como que fica a direção e o sentido desse vetor resultante? A direção dele é horizontal e o sentido dele é para a direita. E a direção permaneceu horizontal justamente porque ambos tinham direções iguais, tá? O B tem direção horizontal e o C também tem direção horizontal. Só os sentidos que são opostos. Agora, na letra C, ele pede para você fazer a soma vetorial de A mais B, né? Então, aqui você vai pegar o vetor A, vou arrastar ele para cá. E o vetor B, eu vou arrastar ele para cima. Ó, aqui eu estou fazendo origem com origem, que é a regra do paralelogramo. Eu já expliquei em vídeos anteriores essa regra. Então, eu tenho um vetor A com vetor B, origem com origem. Regra do paralelogramo é, eu vou fazer, então, aqui a sombra do vetor B e a sombra do vetor A. E eu vou partir, o meu vetor resultante vai partir da origem dos dois vetores até o cruzamento dessas projeções, que estão em preto e pontilhado. Então, esse é o nosso vetor resultante. Desenhei ele, então eu já fiz o módulo dele. E qual é a direção e o sentido dele? A direção é a diagonal e o sentido é norte e leste. Agora, vamos fazer a letra D, que pede a soma vetorial do vetor A mais o vetor C. Observe o seguinte, o vetor A, ele tem direção vertical, ocupa 2 quadrinhos, e o vetor C tem direção horizontal e ocupa um quadrinho, certo? Eu vou puxar o vetor A para cá e agora eu vou puxar o vetor C para cá. Origem com origem, regra do paralelogramo. Faço a projeção do vetor A, faço a projeção do vetor C, né? Ligado às extremidades. Agora eu vou partir da origem dos dois vetores até o cruzamento dessas projeções. Esse é o nosso vetor resultante. Qual é a direção e o sentido? A direção é diagonal e o sentido é norte-oeste. E é isso aí, pessoal. Eu vou tentar fazer o nosso próximo vídeo ainda hoje, não prometo que saia ainda hoje, mas no roteiro dá para perceber direitinho como que se faz os cálculos de soma vetorial, tá? De qualquer forma, daqui para domingo eu devo estar desenvolvendo esse vídeo para vocês. Um abraço e boa prova!